A graça e a paz do Senhor Jesus, mais um dia podendo falar do amor de Deus e da sua palavra, aquilo que Ele deixou para nós. Vamos meditar hoje na palavra do Senhor e sempre podendo falar desse amor de Deus, da salvação que há em Cristo Jesus, né? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Verdade. Hoje eu quero falar sobre esse tema da verdade, né? E como a gente tem que caminhar na verdade, né? Lá em João 8:44 diz que Satanás é o pai da mentira, homicida desde sempre. Então, se ele é o pai da mentira, quem mente é filho, né? Então pense nisso. Eu quero deixar aqui algo nesse dia que nós muitas vezes tem uma expressão jovial aí dos jovens que diz, né, ou dos dias de hoje, ó, tá passando pano para alguém, ou seja, tá encobrindo as coisas do outro, né, os erros, enfim. Pense nisso. Se a gente tem passado pano para os outros, né? O que a gente tem feito? Ou se alguém está passando pano para a gente. Eu sempre digo, e quero falar nesse dia, que nós seres humanos não pecamos sozinhos. Quando você olha os mandamentos do Senhor, o relacionamento que a gente tem é sempre uma vida relacional. Amarás a Deus, então tem que ter alguém para a gente amar a Deus. Depois, amar ao próximo. Não vai matar. Se não tiver ninguém para matar, você não comete o homicídio. Não roubar. Se não tem uma pessoa para ser roubada, então sempre as nossas atitudes elas têm relacionamento com pessoas. E eu tenho percebido ao longo da minha vida, da vida cristã também, que a gente não peca sozinho, que a gente não erra sozinho. A gente sempre arrasta alguém com a gente. Então, dentro disto, dentro desse contexto, que eu quero conversar com você hoje, conversar com quem está ouvindo esta palavra aqui, mesmo que não seja nesse período que ainda atravessamos de pandemia, de um deserto ainda, onde ainda não se tem certeza de nada, embora a certeza humana, ela não é certeza, né? A gente pode dizer que nós achamos, mas a certeza está em Cristo Jesus, que é a salvação do nosso Deus. Essa é a única certeza que eu tenho, que aquele que recebe Jesus como Salvador vai ter a sua morada lá nas regiões celestes com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo que está aqui conosco, está aí com você que está assistindo esse vídeo, ele há de nos nortear enquanto peregrinamos nesta vida e há de nos proteger, nos guardar, para que nós possamos cantar, como tem alguns louvores que diz aí, cantar o hino da vitória. E só podemos, naquele dia especial, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Ele é Deus, naquele dia nós seremos arrebatados, juntamente com o Senhor. E os mortos ressurgirão, ressuscitarão, e teremos corpos incorruptíveis, sem os desejos deste mundo, sem as coisas deste mundo, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, onde as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Que nós possamos meditar nas nossas vidas, através daquilo que vamos fazer a leitura do Senhor,
para que nós possamos ter uma nova vida e caminhar para essas mansões celestiais que o Senhor já preparou para nós. Amém? Que você tenha um ótimo dia onde você estiver. Que esta palavra possa falar, como a gente diz, calar fundo nos nossos corações, nas nossas mentes. Que o Espírito Santo te envolva de um poder, de uma autoridade, o poder do convencimento, para que você, eu e nós possamos nos converter diariamente ao Senhor e nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Amém? Estamos ainda atravessando um tempo de pandemia, onde ainda não se encontrou a cura, muitas mortes ainda estão ocorrendo, e nós pedimos a Deus que venha ao encontro da humanidade e de encontro a esta doença, para dissipá-la, para acabar com ela, dando sabedoria à humanidade para estar promovendo a vacina, fazendo a vacina, os remédios necessários. Amém? E pedimos a Deus que conforte, console o coração das famílias enlutadas pela perda de tantas vidas que já se foram perdidas. No momento em que faço essa pregação, já passamos mais de 50 mil mortes aqui no Brasil. Tem passado aí de mais de 1.000 mortes, 1.300, 1.300 e poucas mortes diárias. Tem tido muitas curas, é bem da verdade. Nós louvamos a Deus em todas as circunstâncias e pedimos que o Senhor conforte, console os corações. E aqueles leitos que estão cheios de pessoas, que o Senhor possa afofá-los, que o Jeová Rafa, o médico dos médicos, possa estar ali, curando aquelas vidas ali, dando sabedoria para este povo todo que está na linha de frente, linha de batalha da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, aqueles que preparam, que limpam, todos, enfim. Que Deus os abençoe aonde vocês estiverem. E onde você estiver, que está assistindo essa pregação, que você possa ser abençoado neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, pedir a direção do Santo Espírito para nós estarmos falando do amor de Deus e da sua palavra neste dia. Amém? Papai querido, na tua presença nós estamos mais uma vez, Senhor, pedindo a tua misericórdia, o teu perdão, que o teu amor seja derramado em nossos corações e nós possamos ser gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer, Pai. E em nome de Jesus Cristo que nós oramos, Senhor, em meio a esta pandemia que temos passado, como já falamos, pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da humanidade e possa, Senhor, dar, Senhor, para a humanidade a vacina, os remédios, que se fizerem necessários, Senhor, para extirpar, Senhor, esta doença da face da terra, Senhor. Tem misericórdia, nós clamamos, Senhor. E eu clamo, Senhor, para que dê tempo, Senhor, das pessoas te ouvirem e te receberem como Salvador, Senhor. Papai, nós clamamos, Senhor, como o rei Davi dizia: ô Senhor, socorre-nos no meio dessa tribulação, dessa angústia, porque, Senhor, os mortos não te louvam, Pai, e nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, Senhor. Por isso, socorre a humanidade nesse momento, Senhor, para que a humanidade veja a tua boa mão estendida a favor dela, Senhor. Dá-nos, Senhor, sempre do teu perdão e da tua misericórdia, Pai. De uma forma especial nós te pedimos que tu venhas falar conosco através desta palavra que vamos falar hoje, Pai. Que a tua boa mão, a mão do teu Espírito Santo, fala, Senhor, conosco neste dia. De uma forma especial eu te peço, Senhor, que tu possa purificar os meus lábios, a minha vida,
e eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, um instrumento de bênção, Senhor, que aonde esse vídeo, esta pregação chegar, Senhor, ela possa trazer cura, possa trazer resgate de alma, Senhor, para o teu aprisco, como tu és o bom pastor, o pastor excelso e amado, o nosso Cristo, o nosso Espírito Santo. Nós somos o teu povo e tu és o nosso Deus. Nós te bendizemos neste dia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Glória a Deus. Queridos, abra a sua Bíblia aí, quero falar sobre dois personagens. Está lá no início da igreja do Senhor, ali em Atos capítulo 5. Eu vou falar sobre Ananias e Safira. Safira é uma pedra preciosa, né? O próprio nome já diz, nós conhecemos, então o significado é pedra preciosa. E Ananias é graça de Deus, né? E vou falar sobre esses dois personagens logo no início da igreja, né? E eu vou dar o tema, hoje eu tenho tema e subtema da pregação, mas a gente coloca só para uma base, mas você pode colocar o seu tema aí, o seu subtema, de acordo com aquilo que o Espírito Santo falar com você, você se norteie através da palavra do Senhor. O tema da minha pregação é: não se engane tentando enganar. Prestou bem atenção? Não se engane tentando enganar. Ou seja, se a gente simplificar, quando nós pensamos que estamos enganando, é nós que estamos sendo enganados. Meu subtema é: por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus sabe de tudo. Então esse é o subtema. Deus sabe de tudo. Não pensa você que Ele não sabe aquilo que você está pensando neste momento. Sabe. Como o salmista diz no Salmo 139, ele fala: ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já a conhece toda. Porque Ele sonda, esquadrinha o nosso pensamento, né? E Ele sabe, queridos. Então, que você, eu, nós possamos andar na verdade. Quem é a verdade? Jesus. Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8,32, está muito na moda esse versículo, né? Mas só falado não adianta nada, precisa vivê-lo. E conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, se nós conhecemos a verdade, que é Cristo, essa verdade nos liberta de todos os nossos pecados. Porque passamos a ser praticantes da verdade. Aí deixamos a mentira, deixamos o homicídio, o adultério, enfim, de enganar as pessoas, que é mentira, não é? Todos os pecados têm mentira. O adúltero fala que não adulterou, está mentindo. O homicida, se ele for pego, ele vai falar que não matou. O mentiroso vai falar que não mentiu. Então, queridos, cuidado para não sermos filhos do pai da mentira. Você sabe quem é o pai da mentira? João 8,44. Homicida desde sempre e pai da mentira. Você é filho de Deus ou filho do diabo? É duro falar isso, mas é verdade. Não tem um meio termo. Eu, há pouco tempo atrás, aí não me lembro quando, querido, você que está me escutando, eu falava assim, existe um muro e tem pessoas que passeiam por esse muro. Do lado é o céu, do outro lado é o inferno. Quem está lá no inferno não abre a boca, não fala nada, mas quem está no céu fica gritando: desce daí, vem logo para cá.
Desce daí e vem logo para cá. Sabe por que quem está no inferno não grita para quem está em cima do muro, passeando para lá e para cá? Porque os que estão em cima do muro, os indecisos, já estão no inferno. E hoje é dia de você se decidir por Jesus Cristo, de abandonar as velhas práticas e correr logo para o Senhor. Amém? Desculpe estar falando assim, mas é desta forma que eu quero alertar você. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, você pode ainda receber a vida eterna em Jesus Cristo. Depois que morrer, querido, não adianta falar, lamentar, acender vela. Não adianta nada. Porque devemos fazer as coisas aqui ainda enquanto temos tempo ou enquanto temos vida. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 5, versículos de 1 a 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levantando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Eu vou ser breve, procuro não me demorar. Queridos, aqui nós estamos vendo o problema de... Quando olhamos dois versículos anteriores, nós vamos ver que Barnabé tinha um campo, Barnabé vendeu, né, no capítulo 4, versículo 36 e 37, Barnabé vendeu aquele campo e depositou aos pés dos apóstolos, é assim que diz, né? Barnabé também chamado o filho da exortação ou da consolação. Barnabé era um homem bom, temente a Deus, amante da obra do Senhor. Então ele tinha um campo, tinha uma fazenda, foi lá, vendeu e deu aquele dinheiro para sustentar a igreja, as pessoas que ali estavam, como a gente vê lá em Atos 2:42, e vendiam suas propriedades e partiam o pão de casa em casa segundo a necessidade, né? Partiam ali as coisas segundo a necessidade daqueles que tinham, então distribuíam os bens, né? E aqui esse Ananias e Safira, eles veem isso e vê que Barnabé, homem cheio do Espírito Santo, né? Também um grande evangelista, um grande missionário, né? Companheiro de Paulo, a gente vai verificar isso depois, né? Mais para frente nos Atos da Igreja, né? No próprio livro do Atos que o Dr. Lucas escreveu. E a gente vê aqui, então eu quero trazer isso para o lado prático das coisas, né? Então existem pessoas
que ficam vendo o que as outras fazem e querem imitar. Não é fazer igual. Fazer igual seria Ananias e Safira dar de coração. O Senhor não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro, da sua oferta, Ele não precisa de nada nosso. Mas nós precisamos de Deus em tudo. Por isso que ele fala, cada um contribua segundo o seu coração. Então, nós não podemos nos enganar, né? De Deus não se zomba. Tem um versículo lá em Gálatas, né? Vou ler aqui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, aquilo que eu vou plantar, aquilo que é o que eu vou colher. E às vezes nós plantamos vento e não queremos colher tempestade, né? E aqui Ananias e Safira entraram em conluio. Foi o que eu falei quando estávamos no início aí. Ninguém peca sozinho. Eu sempre brinco, né? E é uma coisa muito séria. Ladrão é o que segura a escada para o outro subir, pular o muro e roubar. Aquele que participa das coisas é tão pecador quanto o outro. Aquele que passa o pano, que nem estão falando, esconde as coisas, esconde a verdade, também é. E aqui nós estamos vendo Ananias e Safira fazendo um conluio, fazendo um conchavo para chegar lá para os apóstolos e mentir. Falar que estava entregando tudo, quando na verdade estavam escondendo parte do dinheiro. E nós vemos o diálogo de Pedro aqui, e Pedro fala, olha, vocês não precisavam fazer nada disso. Vocês poderiam dar parte, não dar nada, vocês venderam, é de vocês. Não pertence a mim. O problema aqui não é a quantidade que foi dada, se foi dado metade, se foi dado 1/3, se foi dado 3/4, não é o valor que foi dado. Mas sim o conluio, o acordo que Ananias e Safira fizeram para esconder, para mentir, para omitir, né? Esconder. E para que toda a sociedade da época, a igreja da época, ela achasse, nossa, você viu Ananias e Safira? Está sustentando a igreja. Quantos nos dias de hoje, talvez você que esteja sentindo, pense que está sustentando a igreja? Deus não precisa do teu dinheiro, filho. Ele é o dono do ouro e da prata. O maior problema que nós estamos vendo aqui, dentro disto aqui, queridos, é que de Deus não se zomba, a gente não esconde nada. Deus é um ser que nos criou. Lá no Salmo 139 você vê isso escancarado. Eu vou ler aqui para nós, Salmo 139, versículo 1-3 diz assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Quando Ananias pensou em falar com Safira para esconder parte do dinheiro, o Senhor já sabia. O Senhor conhece a intenção do meu e do seu coração. Ele sabe dos nossos pensamentos. Por isso que quando os apóstolos lá no Novo Testamento chegam para Jesus e falam, Senhor, porque o que é o pecado, né? É quando o homem adultera. O Senhor falou, não é quando ele adultera, é quando ele pensa em adulterar. Porque para eu ter alguma atitude, primeiro passa no meu pensamento, no meu no meu coração. Então, de Deus, a gente não zomba, Ele conhece tudo. Que tal hoje você mudar essa circunstância, não é? Olha o que ele diz, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. O Senhor sabe por onde você tem andado e sabe por onde você vai andar. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Por isso, quando olhamos esta palavra aqui, é maravilhoso, né? Porque a gente começa a olhar aqui
Os servos de Deus que estão conectados com o Senhor, Deus não deixa escarnecer a igreja dele, não deixa a igreja dele ser iludida. Pode ter certeza que não tem nada que vai ficar oculto aos olhos do Senhor. Nada. Nada, nada. Sabe o que é nada? É nada. Sabe aquele pensamento que quando você cobre a cabeça lá e você acha que é só para você? Até aquele pensamento o Senhor sabe. E no caso aqui, como estava atingindo a igreja, e aqueles que estão ligados no Senhor, por isso que lá em Atos 1:8 diz que mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, começa a falar sobre os dons espirituais. Lá no versículo 10 do capítulo 12, quando o Espírito Santo que nos homologa, nos dá os dons, né, presenteia com os dons, que são ferramentas, não é só para você. Tem muitos que acham que é para você ser idolatrado, aparecer. Não. É para um fim proveitoso da igreja, para que a igreja seja edificada no Senhor, para que a igreja possa crescer em graça e sabedoria e possa ir para o céu. Não é uma igreja para ficar aqui na terra, é uma igreja para ir para o céu. Não é uma igreja para ser morta como Ananias e Safira, mas é uma igreja para ser revestida do poder de Deus para a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Esta igreja, ela não vai ser enganada, queridos. Hoje muitos falsos profetas têm entrado no meio da igreja, muitos falsos crentes, muitos lobos vestidos de pele de cordeiro. Mas eu quero dizer para você, se você estiver, como muitos dizem, na fiação do Senhor, estiver fazendo a vontade de Deus, Deus não, como Ele não é enganado, Ele não deixará você ser enganado. E se você anda no engano, queridos, hoje é o dia de sair dele para receber a vida no Senhor Jesus e através do Senhor Jesus. Porque aqui, ó, no versículo aqui, o apóstolo Pedro fala o que para ele? Ô Ananias, por que Satanás, olha o que ele fala aqui, mas em acordo com a sua mulher, né? Então disse Pedro, versículo 3, do capítulo 5, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Mentir ao Espírito Santo é morte eterna, queridos. Porque é o Espírito Santo que nos convence e nos converte do pecado, do juízo e da justiça. Se você está insensível à voz do Espírito Santo, é porque você está em pecado contra o Espírito Santo. A sua insensibilidade te leva à morte. É o que estava acontecendo aqui. A igreja de Cristo não vai ser enganada por falsos profetas, por mentirosos, dizendo que está tudo bem. Na verdade não está bem. O pecado te leva à morte. E olha só, queridos, quando olhamos todas essas coisas aqui, Pedro já tinha recebido o dom do Espírito Santo. Lá em Atos 2, como um som de um vento veemente e impetuoso encheu aquela casa e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Andará. Que o Espírito Santo possa te encher hoje, neste dia, de amor, de gratidão a Deus e te dê discernimento e conhecimento espiritual para você discernir a vida eterna em Cristo Jesus e sair do pecado. Aleluia. Então, olhamos aqui e vemos que, de imediato, Ananias expirou, morreu. Jovens que estavam ali a serviço da igreja pegaram aquele corpo, cobriram e levaram, sepultaram. Passado por mais ou menos 3 horas, a mulher de Ananias chegou ali, Safira chega ali, e Pedro fala para ela assim, então quer dizer que vocês venderam, vamos supor que o preço da terra vendida foi 100 mil reais, eu estou fazendo uma suposição, e eles retiveram parte, né, como diz a palavra, vamos supor que eles retiveram metade,
Então retiveram 50 mil reais, só para exemplificação nossa, né? Então aí ela disse, não, a gente nós vendemos por 50 mil. E ele fala aqui, né? Por que você está mentindo? Por que você se deixou se envolver por essa trama, por essa situação? Eu vou falar de novo, você que vive passando pano para os outros. Sabe aquela pessoa, para confirmar sua mentira, pode perguntar para ele. Não é verdade que eu não fui naquele lugar e foi? Não é verdade que você não está se confessando para o Senhor? Está permitindo que Satanás enche o teu coração? Cuidado. O dia do Senhor está chegando. Essa pandemia é um caso para a gente refletir nesses dias. Então diz aqui, quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo que ele tinha morrido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, diz-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, vendemos por 50 mil, não foi por 100, né? Ela continuou na mentira. Tornou-lhe Pedro, por que entrasse em acordo para tentar o Espírito Santo? Olha só, quem engendrou tudo foi Ananias, mas ela participou, então ela também estava em pecado contra o Espírito Santo da mesma forma. Então, por isso que eu digo que ladrão é o que sobe a escada e pula o muro e é aquele que segura a escada. Tem pecado do mesmo jeito. Então, a gente vê que a palavra do Senhor diz o quê? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Queridos, em Mateus, eu peguei esse versículo isoladamente, mas ele fala muito do que nós estamos falando hoje. Mateus 10, 26 diz assim, eu vou ler para você. Portanto, não temais, ou seja, não fique com medo de ser enganado. Quem tem o Espírito Santo de Deus não vai ser enganado, não. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Eu quero declarar um dia hoje de revelação do Senhor para a sua vida. Entre em oração, entre em jejum, entre em comunhão com o Senhor. Aquela situação que está oculta, que está escondida, aquilo lá vai vir à tona, Deus vai revelar. E vai trazer a solução para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer isso para você. Então Ananias e Safira pensou que ia enganar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é enganada, porque quem comanda a igreja do Senhor é o Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer de uma forma diferente. Não é aquele dá lugar para rodopiar, para falar, não. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus, porque a igreja sou eu, é você, somos nós, a igreja de Cristo, onde Ele há de operar milagres nesse dia, milagre de salvação através do arrependimento. Aleluia! Não há nada que não há venha a ser, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então é exatamente o que está acontecendo aqui. Eles tinham encoberto, ocultado, mas o Senhor tinha revelado para Pedro. Ele há de revelar para nós aquilo que está escondido, aquilo que tenta, venham engedrar, venham com engenhosidade para te enganar, para te matar, para te roubar, para te destruir, que essa é a função do diabo. Eu estou pensando, quando a palavra de Deus fala nos textos lá tem Efésios, né? Efésios 4, 25 a 32, que é para a gente abandonar o pecado, a gente não mentir um para o outro. Não dá tempo de ler, que é muita coisa, mas eu deixo aqui para você, leia lá
Efésios capítulo 4, 25 a 32, e também Efésios 5, o início lá, na verdade leia a Bíblia, vai. Mas para falar desses textos aqui, né, ele fala para a gente praticar o amor que Deus pratica, fazer as coisas que Deus faz. Então ele fala assim, abandona o pecado, abandona a mentira, não mintais uns para os outros, como estava acontecendo com Ananias e Safira, mentindo para a igreja do Senhor. Então aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Não se sente na mesa, né, dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aquelas rodinhas em que a gente, para ser politicamente correto, dá risadinhas, participa daqueles pratos feitos do diabo. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Só dá uma pitadinha aqui no... Você que é jovem, isso está em moda, né? Naquele narguilé, sei lá o nome dessa peste do inferno. Pode achar ruim comigo, queridos, mas eu te amo em Cristo Jesus. E quem coloca isso na tua boca está querendo, te odeia, está querendo que você tenha a morte eterna. Pode pensar que eu estou brincando. Estou brincando não. Eu tenho dito, eu estava morto. O Senhor me tirou de um tremedal de lama. Bebida que muitos dão lugarzinho para um... Sabe como eu sempre digo, hoje não é dia do meu testemunho, mas sabe como eu aprendi a beber? Na chupeta. O meu pai achava bonitinho pegar espuminha e colocar na minha boca. Quando adulto eu me tornei um alcoólatra. Não permita que o pecado entre na sua vida, para que ele não venha dominar o teu ser. É tempo de arrependimento, igreja. É tempo de mudança de vida. Não existe pecadinho e pecadão. Por isso, tudo que você fizer para o Senhor, faça de todo o teu coração. Não faça as coisas relapsamente, relaxadamente. Não tente enganar a ninguém, porque você não consegue enganar a Deus. E tudo que tiver oculto, escondido, de engano sobre a sua vida, o Senhor vai revelar em nome de Jesus. Cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Este pecado não tem perdão. Sabe por que não tem perdão? Porque quem estava na condição de Ananias e Safira, você pode ver que quando Pedro tira a capa deles, tira aquele pano que estava encobrindo o pecado deles, em momento nenhum eles falam, não, Pedro, realmente nós erramos, nós vendemos por 100, pode nos punir. Não. Eles se omitem, ficam quietos. E aí o salário vem. Porque o salário do pecado é a morte. Mas eu quero deixar para você o dom gratuito de Deus. É a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Vamos agradecer ao Senhor. Papai, nós te damos graça, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso e nos deu o Teu Espírito Santo para nos convencer e nos converter, Pai, do pecado, do juízo e da justiça. Senhor, onde essa oração chegar, esta palavra chegar, Senhor, que as vidas que estavam em pecados e em delitos, Senhor, possam se remeter à cruz do Cristo e se arrepender, que nós possamos ter frutos de arrependimentos verdadeiros, Pai. Porque só o Senhor pode perdoar pecados, Senhor. Dá-nos, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia e do Teu perdão. Neste dia nós te bendizemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a misericórdia salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo
A comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Queridos, Jesus te ama e eu também. Os erros são meus e todos os acertos são do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu te amo. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.